Existe um alvo para mim e para você. Existe uma direção para mim e para você. Existe um propósito para mim e para você. Talvez você esteja hoje em alta velocidade, correndo na direção errada. Deus te trouxe aqui para parar você. Deus te trouxe aqui para aquietar o seu coração. Sabe por quê? Porque mais importante que a velocidade é a direção. Para que lugar você está indo? Shalom, povo de Deus! Sejam mega, hiper, super bem-vindas, bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de um exército de transfigurados no Senhor. A palavra de Deus está hoje em Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, versículo 13. A palavra de Deus, ela diz assim: irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que está adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Meu Deus, que palavra é essa? Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Pai, nós oramos nessa manhã, apresentamos a Tua palavra e fala conosco, ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Espírito Santo, tens liberdade, faz como o Senhor quiser fazer. Paulo, conhecido aí como Saulo de Tarso, um homem que foi, eu vou dizer para você, ele foi o apóstolo. Se a gente pode medir em poder, em autoridade, em serviço, né? Eu não sei se pode medir, mas eu quero dizer para você, ele foi o cara. Paulo é, assim, realmente uma pessoa que foi fora do comum, fora do padrão, fora da normalidade. Ele escreve, basicamente, o Novo Testamento. Basicamente, Paulo escreve o Novo Testamento. Paulo tem uma sabedoria, um discernimento no Espírito, usado poderosamente com Deus. Paulo, ele experimenta o evangelho de sabedoria e ele experimenta o evangelho do poder de Deus. Eita, e é desse que eu gosto. Sabe por quê? Existem dois grupos muito distintos. Uns que experimentam da sabedoria de Deus, que são aqueles que são os crentes cabeças, né? Crente pensante, crente que estuda, crente que realmente se empenha em aprender a palavra, é o crente da questão da sabedoria. Então, Paulo era desse crente. E tem o outro grupo, que é o grupo do poder de Deus, que é o grupo do manto, que é o grupo da língua estranha, do mover profético, da unção, do fogo. Pronto. Só que aí, o que acontece nos nossos dias? As pessoas se dividiram. Existem dois grupos. O grupo da sabedoria e o grupo do poder, né? O grupo do movimento. Só que aí esse grupo de cá não lê, não busca, não estuda. Ele fala, não, a gente só precisa do poder. E o grupo de cá, ele só estuda, ele só busca, mas não tem poder nenhum. É um evangelho sem poder. Então, assim, nenhuma coisa, gente, nem outra. Então, Paulo, ele é o tipo... Ele é o apóstolo que me representa. Meu Deus! Porque ele é o homem que estuda. Eu amo estudar, porque o meu chamado é ensino. O meu chamado é ensino. Como que eu não vou estudar, gente? Então eu amo estudar, eu amo aprender, eu amo ler, eu amo fazer formações, eu amo crescer, eu amo ampliar, eu amo desenvolver. Só que eu amo o poder de Deus. Só que eu amo a unção de Deus. Eu amo as manifestações da glória de Deus. Então, Paulo, ele caminha com as duas asas, ó. Ele voa e voa alto. Então eu preciso sim aprender, crescer, ampliar, desenvolver. Mas eu preciso entender
que é o evangelho do poder de Deus. Um evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma, que restaura. O impossível, aquilo que é impossível, pronto. É esse evangelho que vai mudar aquilo que é impossível aos olhos dos homens. E Paulo é esse homem que vem de toda uma jornada, ele já vem de um lugar de aprendizado muito poderoso, ele é um aprendiz de Gamaliel, ele foi alguém que foi formado ali por Gamaliel, um homem assim de uma sabedoria, sim, muito conhecido dentro do contexto de sabedoria, de inteligência. Existe um estudo que buscou os homens mais sábios do mundo. Salvo engano, acho que Paulo estava em 5º lugar, só para você ter ideia. Os homens mais inteligentes que já viveu no mundo, né? Jesus, claro, estava em 1º lugar. A inteligência de Jesus espiritual, emocional e física, cognitiva. Só para você ter ideia, Augusto Cury, ele como psiquiatra, ele vai estudar Jesus e ele se converte estudando Jesus. Que Augusto Cury é um cara também incrível. Ele vai estudar, né, esse histórico de Jesus homem, né? Ele vai estudar ali, ele se encontra com Jesus Deus, e ele era ateu, e ele se torna um servo do Deus vivo, envolvido com a presença de Deus. E vamos para a nossa palavra que nós lemos hoje aqui. Esse homem que ele um dia foi encontrado por Jesus, o rumo dele, a direção de Paulo foi mudada, foi reestruturada, ele estava indo por um caminho e Jesus encontra com ele e ele começa a ir para um novo caminho. Nessa manhã, eu acredito e eu quero falar para você, a direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. Paulo aqui, ele diz assim, olha, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu vou seguir para o alvo, avançando. Eu prossigo para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Eu prossigo para o cumprimento do meu chamado, do meu propósito, daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estava indo na direção contrária, na direção errada, mas agora eu sei a direção e agora eu vou seguir para essa direção. E eu quero dizer para você que chegou aqui nessa manhã, que Paulo, ele entra em um processo de crescimento contínuo, de desenvolvimento contínuo. Tem um momento na palavra onde Paulo está preso e ele fala assim, ó, pede para Marcos trazer a minha capa e os meus livros. Pede lá para trazer a minha capa, mas também pede para trazer o meu livro. Ou seja, Paulo, ele estava em processo de continuidade, de crescer, desenvolver, ampliar. E Paulo tinha muitas coisas que ele tinha feito errado, queridos. Paulo tinha perseguido cristãos. Paulo tinha gerado ali cartas que levaram pessoas para morrer por conta de seguir o evangelho, de seguir o caminho. O mais importante, Leucimar está perguntando na frase, o mais importante, Leucimar, é a direção e não a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. Paulo, ele estava em alta velocidade quando Jesus encontrou com ele. Ele estava em alta velocidade na direção errada. Ele estava em alta velocidade buscando as coisas erradas. Ele estava em alta velocidade fazendo tudo aquilo que não era o plano de Deus para a vida dele. Eu trabalho com treinamento, você sabe disso, que já me acompanha. Quem não sabe ainda, trabalho com desenvolvimento com treinamento. A maioria das pessoas que chegam para mim, elas muitas vezes nem estão em alta velocidade e também não sabe qual é a direção certa. Nem velocidade, nem direção. Mas um ou outro já peguei onde ele estava em alta velocidade, mas na direção errada. E quantas pessoas, queridos, eles estão em alta velocidade, mas na direção errada? Quantas pessoas estão como Paulo, achando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão agradando a Deus, que estão fazendo aquilo que deveriam fazer? E, na verdade, eles estão totalmente fora do plano, do projeto e do propósito de Deus para a vida deles. E por que eu estou te trazendo essa palavra hoje? Mais importante é a direção do que a velocidade. Porque Paulo, ele foi encontrado por Jesus. E ele recebe a presença de Jesus na vida dele. E ele é tão impactado que naquele mesmo momento ele muda a direção dele. Naquele momento ali, Paulo em 3 dias, ele muda totalmente o rumo, a direção da vida dele. E Paulo começa a andar para o outro caminho, para uma nova direção. Então aquele que era perseguidor, agora ele se torna aliado. Aquele que gerava perseguição, agora ele se torna alguém
que está lutando pela causa de Cristo. Alguém que antes perseguia, agora está lutando. Só que Paulo, ele diz nessa palavra, eu deixo as coisas que para trás ficam. Quantas pessoas que falharam, erraram, que aconteceu alguma coisa na sua jornada, na sua caminhada, e hoje você está paralisado. Deus está falando com você nessa manhã. Ah, eu falhei, eu errei. Você está paralisado. Quantas pessoas que estão paralisadas pela falta de perdão, queridos? Quantas pessoas estão paralisadas pelas mágoas? Má água. Água podre dentro dela. Quantas pessoas estão paralisadas porque estão carregando peso que não é dela? Quantas pessoas que não conseguem deixar para trás aquilo que Deus já disse? Deixa para trás. Eu não quero que você faça isso. Quantas pessoas estão carregando com elas coisas que Deus já disse que é para ficar para trás? E Paulo, ele tá dizendo, eu deixo as coisas que para trás ficam. Ó, vovó dizia, águas passadas não movem moinho. Leite derramado não pode ser mais utilizado. Aquilo que está lá no seu passado, você precisa sair desse lugar. Tem pessoas aqui que estão em processos de depressão. E a sua depressão é porque você está aqui, ó, no passado. Você está aqui. Deus está te dizendo, vem, caminha, vem pro presente. Vem, sai desse lugar. E você fala, não, eu tô com as lembranças aqui, ó, com a tristeza, com o que um dia aconteceu, com aonde eu falhei, aonde eu pequei, aonde eu não fui uma mãe boa o suficiente, aonde eu errei na minha jornada, aonde eu me perdi na caminhada, me perdi no ministério. E às vezes você tá lá no passado e Deus tá te chamando para um novo tempo, Deus tá te chamando para uma nova jornada, Deus tá te chamando para algo novo. Você fala assim, não, Senhor, vou ficar aqui. Só que Paulo, ele utiliza dessa palavra para dizer para você assim, ó. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Queridos, o passado, nós precisamos entender que o nosso cérebro, ele não sabe diferença entre passado, presente e futuro. Não sabe. O nosso cérebro é atemporal. Então, se você fica lá no passado, o seu cérebro, ele pensa que a sua realidade é o passado. Se você fica ali ruminando, como Nívia falou aqui, as dores, as feridas, os bloqueios, você ficar ruminando o abuso que você viveu, a dor que você viveu, o mal que alguém te fez, você tá lá. Aí tem um futuro extraordinário de Deus pra você, tem um presente incrível, é o nome desse negócio que Deus nos deu, presente. Todo dia você recebe o quê? Presente. Eu gosto de presente, mas gosto demais de presente. Tem uma menina que vai vir, até nível, acho que vai vir com ela. Ela falou, eu quero meu queijo. Vai vir de Minas, queijo para a minha pessoa. Entende? Porque mineiro faz queijo diferente do Brasil todo, né? Então, presente. Presente que Deus nos dá todo dia. Presente para você viver, para você pedir perdão, para você abraçar, para você cuidar, para você crescer. O que eu tô colhendo hoje, gente, eu plantei ontem, semana passada, mês passado, ano passado. O que eu tô colhendo hoje no meu presente, um dia foi um presente que eu plantei. Você deu para entender? Porque eu tô muito redundante, mas presta atenção. Hoje é meu presente. Deus tá me dando um presente, tá na minha mão aqui. Quinta-feira poderosa. O que eu vou fazer com essa quinta-feira? Quais são as orações que eu vou fazer? Quais são os perdões que eu vou pedir? Qual vai ser o jeito que eu vou tratar os meus filhos hoje? Qual vai ser o jeito que eu vou tratar as pessoas hoje? Qual vai ser os passos que eu vou dar em direção a minhas metas, meus objetivos, aquilo que eu quero alcançar? Qual é os passos que eu vou dar para o cumprimento do meu propósito, do meu futuro no presente? Pronto. Só que alguém que está aqui no passado, ele colocou âncora nesse lugar. Ele ancorou nesse lugar. Então aqui no passado, cerebralmente, onde eu estou inserida,
com os traumas, com as dores, com a tristeza, com a aflição. Eu não deixo, eu não consigo soltar, eu não consigo me desvincular disso. Carregando pesos que não era para carregar, carregando dores que já não era para me carregar mais. E nesse lugar eu não construo futuro. Nesse lugar eu não construo algo novo. Nesse lugar eu não caminho na velocidade de que Deus tem para mim. Nesse lugar eu não consigo vivenciar aquilo que Deus tem para minha vida. E essa palavra ela diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Quem me conhece sabe que todos os dias eu penso no dia extraordinário que eu vou me apresentar diante do Abba Pai, que eu vou me apresentar diante do Senhor. A maioria das pessoas que eu conheço, elas falam, Sumaí, você pensa nesse trem todo dia? Eu penso todo dia, queridos. Eu penso todos os dias. Todos os dias a minha oração, Senhor, me põe no centro da tua vontade. Senhor, que eu não vá nem para a direita nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, é o que é para eu cumprir, fazer acontecer. Porque, queridos, naquele grande dia, eu preciso me apresentar diante dele. E eu não quero ter obra de palha, de feno, de madeira. Não, não quero. Eu quero ter cumprido o meu chamado, o meu propósito. Eu quero ter feito aquilo que ele queria que eu fizesse, não aquilo que eu queria fazer. Porque é diferente. Vão pensar comigo de uma mãe, quem é mãe sabe do que eu tô falando, ou de um pai que pede um filho para fazer alguma coisa. Filha, mãe vai ali no mercado, lava os pratos para mim. Porque quando eu chegar eu já vou fazer a comida. A mãe sai, o pai sai, a mãe sai. Vamos lá com a mãe. A mãe sai, vai no mercado. Enquanto a mãe lá tá fazendo a compra, a menina fala, rapaz, mamãe pediu para eu lavar os pratos. Mas olha essa casa como é que tá. Eu vou dar uma limpada na casa, vou dar uma limpada no banheiro. Vou dar uma ajeitada aqui nas coisas. E a menina começa com a faxina. Limpa a casa, limpa o banheiro, limpa tudo, só que ela não limpa a pia. O que a mãe pediu pra ela fazer? O que a mãe orientou que ela fizesse? Qual era a direção da mãe para que ela fizesse? Limpar a pia. Mamãe vai voltar e eu vou precisar da pia para colocar o almoço para funcionar. Quando a mãe chega, queridos, a mãe só pediu para limpar a pia. Mas, mãe, eu fiz muita coisa, mãe. Não, filha, mas eu não pedi pra você fazer muita coisa. Eu pedi pra você limpar a pia. Querido, eu tenho muito temor de Deus. Muito temor de Deus. E eu sei que às vezes nós estamos fazendo muitas coisas. E que não é a direção daquilo que Deus tem pra nós. Eu quero dizer pra você nessa manhã aqui. Paulo, ele está dizendo nessa palavra... E o Espírito de Deus está usando a vida dele para escrever para nós dizendo, eu prossigo para o alvo. Existe um alvo para mim e para você. Existe uma direção para mim e para você. Existe um propósito para mim e para você. Talvez você esteja hoje em alta velocidade, correndo na direção errada. Deus te trouxe aqui para parar você. Deus te trouxe aqui para aquietar o seu coração. Sabe por quê? Porque mais importante que a velocidade é a direção. Para que lugar você está indo? Se você não estiver indo em direção ao alvo, e o nosso maior alvo se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não estiver indo em direção ao alvo, se as coisas que você está fazendo afasta você de Deus, se a correria, tô na correria, se tudo que você tem feito tem te distanciado do alvo, aquieta o seu coração. Mais importante que a velocidade é a direção certa. Mãe, eu fiz tudo, lavei o banheiro, limpei a casa, organizei o quintal. Filha, eu não pedi você para fazer tudo. Tem muitos filhos dizendo para Deus, eu fiz tudo. Você acha que Paulo, que ele achou que ele estava errando? Perseguindo os cristãos, levando cartas, pegando pessoas para serem presas e mortas? Não, ele achava que ele estava certo. Ele achava que ele estava agradando a Deus. E Jesus
Quando ele se encontra com Paulo, ele muda a rota, ele muda a direção. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque ele quer mudar a rota da sua vida. Ele quer mudar a sua direção. Porque não adianta nada, queridos, nós ganharmos um monte de coisa, o mundo inteiro fazer um monte de coisa. Eu tenho pessoas que me procuram e que elas querem, claro, alcançar objetivos, metas, e é exatamente esse o meu trabalho. Mas dentro do contexto eu sempre deixo claro, não adianta nada a gente alcançar metas, objetivos, alcançar um monte de coisa. Um monte de coisa. Que são aqui, no máximo que nós temos aqui nessa vida, é 80, 100 anos. Eu quero viver 100. 100 anos. Forte, lúcida, maravilhosa, elegante, pregando muito. 100 anos. Vou morrer num culto do fogo, caindo no poder, em nome de Jesus. Mas não adianta você alcançar um monte de coisa e estar na direção errada. Não estar cumprindo o propósito. Alcançar um monte de objetivos e ter vazio de Deus e vazio de propósito. Outro dia, um amigo meu, que é aluno, ele me ligou, falou assim, amiga, tô com uma pessoa aqui que não tá legal, tá assim, 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 assim. Eu falei com ele que você pode ajudar. Na hora que eu peguei na mão do rapaz, Deus me falou vazio de propósito. Ele já tinha alcançado carro, casa, fazenda, riqueza, prosperidade. Ele já tinha alcançado tudo. Só que ele entrou dentro de um poço profundo de tristeza, angústia e aflição, depressão. Por quê? Porque o vazio de propósito. Vazio de que ele está na direção certa. Vazio de estar no caminho certo. Vazio de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Vazio de acordar todo dia de manhã com brilho nos olhos e um sorriso no rosto de eu vou fazer a coisa acontecer hoje, guiada pelo Espírito Santo, sendo conduzida pelo Senhor, na direção correta, seguindo para o alvo do chamado celestial em Cristo, fazendo aquilo que o meu Pai disse que era para eu fazer, cumprindo o meu chamado nessa terra, colocando as pecinhas do quebra-cabeça na vida das pessoas que Deus me orientou a colocar. Porque é muito mais de que uma grande velocidade. Não, eu tô veloz. É a direção que você está seguindo. Para buscar em Deus a direção correta. Para buscar em Deus o caminho que você precisa seguir. Para buscar em Deus seu propósito. Para buscar em Deus os planos, os projetos que Ele tem para você. Porque, de fato, queridos, nós podemos fazer os nossos planos, os nossos projetos. Mas eu quero dizer para você, os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Você não tem noção. Você não entendeu ainda. Eu sou mãe, queridos. Eu sou mãe. Se eu pudesse dar um mundo para os meus filhos, eu daria. Imagina Deus. Ele fala, vocês são maus, sabe das coisas boas para os seus filhos. Imagine eu. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que cuida de você. Ele é um Deus que tem um chamado lindo para a sua vida. Ele é um Deus que tem um propósito poderoso. Tem coisas que você precisa cumprir nessa terra aqui, que ninguém vai cumprir por você. Ah, pastora, mas fulano tem um chamado parecido com o meu. Mas não é você. Não é. Identidade. E Paulo, ele diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O tempo que nós vamos viver nessa terra é muito pouco. É muito insignificante comparado com a eternidade. Eu quero te aconselhar nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aconselhando só com os meus conselhos. Eu quero te aconselhar, a partir de hoje, não viva a sua vida só para essa vida. Não planeje só para essa vida. É muito pouco. Viva a sua vida todos os dias. Todos os dias. Construa todos os dias. Faça todos os dias. Dê o seu melhor todos os dias. Como alguém que não está plantando só para agora, mas como alguém que está plantando para a eternidade. Não seja treinado só para essa vida. Seja treinado para a eternidade. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos. Nós vamos embora. Eu não sei quando é que eu vou embora. Eu quero ir só com 100 anos. Mas eu não sei se Deus vai chamar a minha senha antes. Que não chame, pai. Não me chama agora, não. Que eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas se o Senhor quiser chamar, fala para mim.
Se ele te chamasse hoje, você está preparado? Tá tudo certo? Tá tudo funcionando? Você deixou as coisas que para trás ficam, você está prosseguindo para o alvo? Você já pensou de como é que você vai se apresentar no grande dia? O que você tem feito para Deus? Você tem limpado a casa toda? Limpado os banheiros? E deixado aquilo que o Abba Pai disse para você fazer? Para tudo hoje. Porque é muito mais importante que a velocidade da qual você está tão empenhado. A direção. Ela é muito mais importante e poderosa. Porque quando eu tô na direção certa, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. E que nessa manhã você não saia daqui para construir metas e objetivos só para essa vida. Que tudo que você faça seja guiada pelo Espírito de Deus. Ele te guia, ele te conduz, ele fala, ele orienta, ele te capacita. Quantas pessoas estão em alta velocidade, seguindo, inclusive, em direção ao abismo. Tomaram decisões erradas. Alta velocidade. Quantas pessoas em alta velocidade começa a subir a montanha. Tá subindo lá o Everest. Tá indo. De repente ele olha para trás, ele perdeu a família. Ele perdeu a saúde. Se perdeu na jornada. Perdeu a espiritualidade, a comunhão com o Senhor. Será que valeu a pena aquela direção? Não. Não vale a pena. Então essa palavra de Deus para nós nessa manhã segue para o alvo. Tem coisas que precisam ficar para trás. Eu quero incentivar pessoas que estão aqui nessa manhã que precisam perdoar, liberar perdão. Que hoje você possa perdoar pessoas. Que hoje você possa liberar perdão. Que hoje você possa parar tudo e falar com Deus a respeito da direção que você está seguindo. Qual a direção, Pai? Qual a orientação que o Senhor tem para mim? Porque às vezes você tá limpando a casa, lavando o banheiro, fazendo um monte de coisa. E seu pai pediu só para lavar os pratos. Então aquieta seu coração. Busque nele a direção correta e siga para o alvo. E eu quero dizer para você, a direção correta, ela sempre vai nos levar para mais perto de Deus. A direção correta sempre vai nos fazer amar mais a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E que nessa manhã você siga para o alvo. Orientado, guiado, conduzido pela presença de Deus. E entenda que mais importante é a direção do que a velocidade. O mais importante é eu estar conduzida no caminho certo, mesmo que seja com passinho de formiga, mesmo que seja com passinho de jabuti. Mas é preferível eu dar de passinho em passinho, passinho em passinho, na direção certa, do que eu estar numa velocidade, pá! O flash na direção errada. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por cada vida que o Senhor tem trago aqui. E nós queremos, ó Pai, te pedir, aqueles que têm, Senhor, situações do passado que ainda não foram resolvidas, pessoas que carregam falta de perdão, pessoas que precisam liberar perdão nessa manhã, pessoas que precisam pedir perdão. Pai, em nome de Jesus, dá a eles sabedoria e força para que eles possam dizer como Paulo. Eu deixo as coisas que para trás ficam e eu sigo para o alvo. Pai, que nós possamos seguir para o alvo nessa manhã e principalmente que nós possamos ouvir a Tua voz, ser conduzido pelo Teu Espírito, para que nós estejamos no caminho certo e mesmo que a nossa velocidade não seja uma alta velocidade, mas que nós venhamos caminhar no caminho certo todos os dias. Senhor, e aqueles que já estão no caminho certo, Pai, que eles possam se tornar mais e mais velozes, assim, ó Deus, como o Senhor disse para Elias, para correr mais rápido que os cavalos. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós nessa manhã orientações, direcionamento, para que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada vida que está aqui representada. E que verdadeiramente, naquele grande dia, onde nós vamos nos apresentar diante do Senhor, as nossas mãos estejam cheias de pedras preciosas. Que as nossas mãos sejam de alguém que cumpriu o chamado, o propósito e tudo aquilo que o Senhor tinha estabelecido desde a eternidade. Que nós verdadeiramente sejamos os filhos
que ouviu a orientação, lava os pratos, e a gente foi lá e lavou os pratos. Ah, Pai, não nos deixa, Senhor, fazer muitas coisas, e não fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Em nome de Jesus. Senhor, que nós entendamos hoje que muito mais importante que a velocidade é a direção correta. Que nós queremos estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Mais importante que a velocidade é a direção certa. Tá bom? Então, talvez você tenha que realinhar e reorganizar a sua rota para que você não se perca no caminho nem na jornada, ok? Cadê nossa foto aqui? Vamos fazer X. Vamos fazer X. Alegria. Marca pelo menos 3 pessoas e fala assim, ó, devocional de segunda a quinta-feira. E sexta-feira tem aulão de sabedoria. Eita, amanhã tem aulão de sabedoria. Vai ser poderosíssimo. Ontem o Senhor me deu até um tema aqui. Eu anotei em algum lugar. E nós vamos trazer esse aulão de sabedoria. Vai ser bênção demais, vai ser poderoso demais. E eu creio que você não vai sair daqui igual você entrou, tá bom? E lembrar que as inscrições da imersão Transfiguração está aberto. Vou contar pra você. A imersão Transfiguração, ela nasceu com uma visão. Ela nasceu com uma visão. Eu trabalho com desenvolvimento, com treinamento. Só que eu trabalho com Deus. Nós somos best, ó. Então, tudo que eu for fazer, eu vou orar. Tudo que eu vou fazer, eu vou orar. Eu já tive cliente que não é cristão. E aí eu falava, ó, eu oro antes, eu oro depois ainda. Aí, por fim, né? A pessoa, não, eu quero, porque, né, diz que existe muita transformação no processo, eu quero. Pronto. E a pessoa no caminho viveu transformação e ainda recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, tá? Então, olha como que Deus é lindo. E esse projeto, ele nasceu assim, o Senhor me deu uma visão. E na visão, eu via pessoas totalmente cheias de ataduras. Como se ela tivesse cheia de... Como se ela fosse uma múmia. Morta-viva, essa é a palavra. Morta-viva. Morta-viva e cheia de feridas e toda enfaixada. E a pessoa chegava e mergulhava em um rio cristalino, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Né? Que Deus me dizia que era aquela imersão que eu estava preparando. E quando a pessoa saía do lado de fora, a pessoa estava totalmente limpa. Era um negócio incrível. E eu perguntei assim, porque a imersão ela é de um dia online, hein? De um dia online. E eu falei assim, Deus, um dia online ainda. E aí, eu ouvi uma palavra, um versículo que diz assim, pode uma nação nascer em um único dia? Sim, pode. Eu falei, meu Deus do céu, imagina. Gente, nessa imersão de um dia online, eu tenho tanto testemunho, tantos resultados, tantas coisas que aconteceram, tantas pessoas que vivenciaram impacto, mudança, transformação e que foram para um novo nível de uma forma assim muito, muito poderosa, sabe? E aí eu fico imaginando que agora eu estou indo para o presencial 2 dias. Eu não sei, sinceramente, dimensionar o grau de frequência e de movimentação que vai ser nesse treinamento. Então, de verdade, eu acredito que vai ser muito impactante, muito, 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 vai ser poderoso demais. E se você ainda não fez sua inscrição, se organiza, realmente se envolva, porque vai ser muito, muito poderoso. Fui desbloqueada em um dia, numa noite o desbloqueio de medo, né? Eu tinha medo há anos. Olha só, Silvânia tá falando, que maravilhoso você acordar sem aquela enfermidade. Me entristecia muito. Olha só, glória a Deus. Deus seja louvado. Meu povo, ó, beijo com cheiro, tá bom? A gente se vê amanhã no aulão de sabedoria, vai ser mega poderoso. Pega seu presente hoje, ó, quinta-feira, Deus te deu de presente, colocou na sua mão. Agora você vai falar assim, eu vou construir meu excepcional dia, guiada pelo Espírito Santo, eu vou fazer um dia extraordinário. Então vai lá, coloca isso pra funcionar. Me marca nos stories e tamo junto.
Aqui, ó, naquela oração de cura que você fez, eu te acompanhando na oração, eu coloquei a mão. E Deus curou ontem mesmo, e hoje Deus confirmou. Eita, coisa linda, Silvia. Que lindo, Deus é lindo demais, Deus arrasa. Gente, vocês não têm noção a quantidade de testemunho de cura que tem nessa live aqui. Muito testemunho de cura. Cura, restauração de casamento, porta aberta, restauração de família. Tem muito testemunho nesse lugar. Por isso que eu falei com as meninas lá da intercessão. Meu povo, bora orar. Bora orar, porque sem oração não vai não, gente. Sem oração as coisas não acontecem, tá bom? Pega seu presente, Nívia, e bora fazer esse dia extraordinário, viu? Um abraço bem apertado, tamo junto.